Bom dia! Muito bom estar com você mais essa manhã, mais uma manhã, caminhando para o final dos nossos 30 dias de devocional. Hoje, o 26º dia, dia 26. Eu convido você a fazer aquela respiração comigo. Feche os seus olhos. Inspira, pensa em coisas boas. Expira, libera toda a ansiedade. Vamos lá. Enquanto você respira, eu oro. Senhor, obrigada por mais essa manhã, por mais esse dia, que a sua presença seja real. Venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém! Amém, abençoados! Hoje nós vamos falar sobre ressignificando narrativas internas. Como ressignificar essas narrativas internas? A palavra de Deus está lá em Romanos capítulo 15, versículo 14, que diz assim: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenha firme a nossa esperança. Essa passagem não fala propriamente dito do nosso passado, fala da palavra, né? Fala de outra coisa. Mas eu quero trazer uma aplicação prática para a nossa vida através do exemplo desta palavra. Tudo que foi escrito no nosso passado foi escrito para nos ensinar. Nada que passamos foi para nos derrubar, foi para nos fazer desistir, foi para nos paralisar. Tudo que passamos e vivemos em nossa vida é para nos ensinar, é para nos projetar, é para que venhamos ter uma ótica e uma visão de esperança. Depois de tantas conversas difíceis que tivemos durante esse tempo, confrontos necessários, limites estabelecidos, Deus nos conduz a um lugar de reconstrução interior. Essa palavra ela nos mostra que olhar para trás, entender o que passamos e olhar para frente com uma nova ótica, com uma ótica de esperança. Sabe, muitas vezes a nossa ótica, a nossa lupa, o nosso olhar, ele está voltado às nossas dores e não à nossa esperança. E não naquilo que nos traz esperança, não além das montanhas, não além das nuvens, mas sempre naquilo que nos prende, nos paralisa. Sabe, nós olhamos muitas vezes para trás e ficamos presos na nossa história. E falamos assim muitas vezes e nos tornamos governados por essas narrativas internas. Que falamos assim, tem até uma música gospel que diz assim: por que é tão difícil para mim? Parece que é só difícil para mim. Sabe, aquelas questões nossas que passaram. Nossa, minha vida toda é difícil. Parece que foi difícil só pra mim. Parece que tá sendo difícil só pra mim. Por que é difícil pra mim? Por que tudo pra mim tem que ter tanta dificuldade? Porque isso já está dentro de você. Você, quando as coisas se apresentam a você, você já crê que elas já vêm com dificuldade. Que tudo para você vem com dificuldade. Então, sim, tudo vai vir com muita dificuldade. Porque o seu olhar está nessa intensidade. E aí você fala assim: mas a minha história é marcada por perda. Minha vida inteira eu perdi, a minha família inteira perdeu. Aqui em casa a gente só sabe perder, é tão difícil a gente conquistar. Conquistou, perdeu, vai-se muito mais do que se ganha. Será que não é a sua ótica que está ferida? Que ainda fica olhando para as dores e perdas do passado? E aí você começa a ter fé nisso, acreditar nisso e trazer isso para você como se isso fosse uma verdade absoluta. E quando você começa a ter fé nisso, quando a gente tem fé, a palavra de Deus diz, é uma regra espiritual imutável que diz
Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tirar esse monte, ergue-te daqui, lança dali. E aí você começa a crer que você só vive de perdas. Porque você teve experiências ruins de perdas, sim, mas vamos ressignificá-las. Não vamos viver de perdas. Sempre termino sozinha. Não tem ninguém comigo, não tenho amigos, não tenho marido, não tenho namorado, não tem ninguém. Tô sempre sozinha. Minha vida foi marcada para ser solitária. Será mesmo? Ou será que não é isso que você tem atraído através dos seus pensamentos? Porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que tememos nos sobrevém. Então, eu quero que você entenda nessa manhã que o seu passado não define o seu futuro. O que define o seu futuro é o seu presente. Então, você precisa hoje ressignificar essas crenças que você tem sobre você, sobre o seu destino, sobre a sua casa, sobre quem você é, sobre quem você vai se tornar. Ah, mas nada nunca muda, não vai mudar. Você já está determinando que nada vai mudar? Então não vai mudar. Porque a tua fé, o teu temor está sobre isso. Porque o que tememos nos sobrevém. A nossa fé move montanhas. E você está usando a sua fé tão valiosa para trazer à existência os seus medos. Então vamos lá. Então, a sua história, essas frases, elas surgem das experiências reais, verdadeiras, que você viveu, de tristeza, de dor, de luto, de processo de perda. Não vamos anular. Mas lembra, o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Nos ensinar, não foi para você se tornar. Nos ensinar. A nossa história, ela foi feita para nos ensinar. De forma que por meio dela a gente permaneça, persevere com bom ânimo, vindo do Senhor, mantendo firme a nossa esperança. Sabe, hoje eu te convido a aprender a olhar com olhar de esperança. Olhar com olhar de esperança, eu olho para lá porque ali tem uma montanha e eu gosto muito daquela passagem, eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Há uma esperança além das montanhas, há uma esperança além das nuvens, há uma esperança além do furacão e do problema e da sua história. Hoje nós vamos começar a ressignificar. Entender que ressignificar não é fingir que não doeu, que não aconteceu, que a sua história não. A sua história é real. Doeu, dói, aconteceu. Mas precisamos permitir que Deus atribua novos sentidos ao que foi vivido. É olhar para trás e falar, foi escrito para me ensinar. Hoje eu posso ir em lugares mais altos, porque eu já passei por esses lugares de dor. Sabe, terapeuticamente falando, sair da narrativa de derrota para a narrativa do processo. Vamos sair dessa narrativa da derrota e entrar na narrativa do processo, porque é isso que você precisa nesse momento, não viver mais de derrota, não atrair mais derrota, mas atrair pela fé o processo. Entender que processo acaba. E o processo que você vive hoje não é para sempre. Ele vai ter fim. Esperança não é ilusão, gente. Ah, não, gente, não é achar que estamos num filme de ficção, de romance, seja lá do que for. Esperança é a certeza de que tudo vai dar certo. É capacidade de continuar acreditando que a história está sendo escrita. Ainda não acabou. Ainda não é o fim. É acreditar que ainda está sendo escrito. Você ainda está vivendo. O fim não chegou.
Você não vai viver só de derrotas. Você não vai viver sozinho. Você não vai viver sozinha. Isso que você está passando é um processo. E agora você vai começar a olhar para esse processo com olhar de esperança. Porque todo processo tem um fim. Nenhum processo dura para sempre. Todo processo tem um fim. Então, esperança não é ilusão. É a capacidade de continuar acreditando que a história está sendo escrita. Precisei falar mais uma vez para que você pudesse gravar no seu coração. Amém? E a aplicação prática de hoje é: existe alguma frase que você usa para definir a sua história? Eu costumo dizer aqui que na minha casa, na minha família, na minha parentela, minha família não, porque minha família sou eu, meu esposo, meus filhos, na minha parentela, minha mãe, meus irmãos, nós aprendemos a ser resilientes. Caiu, levantou, vambora que a fila anda, vambora que a vida tá, vamos, caiu, foi para levantar. Aqui em casa nós somos muito resilientes, nós aprendemos muito isso. Minha mãe ensinou muito isso pra gente, que cair faz parte, vambora levantar porque vai ser melhor. Então é isso que precisamos entender, mas não é sobre isso. Existe alguma frase que você usa para definir a sua história? Existe? Essa frase abre ou fecha possibilidades. Não force nenhuma mudança ainda. Calma, apenas perceba. Olhe, anote essas frases e comece a gerar novas frases. Frases de resiliência. Frases que vão te ajudar a se transformar. Amém? Agora eu te convido, feche seus olhos, vamos orar, coloque a mão no seu coração. Pai, nós não queremos viver presos às narrativas erradas ao nosso respeito. Nós queremos viver segundo a narrativa que o Senhor tem para a nossa história, a nossa vida. Pai, nos ensina a ser resiliente, a levantar e olhar com um olhar de esperança para o processo da nossa história. Te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Eu sou Carolina Aragão, psicanalista, terapeuta integrativa. Convido você a estar caminhando comigo através desse canal. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho que sempre que chegar mensagem nova você vai ficar sabendo na hora. Deixa o seu like aí, como dizem meus filhos, deixa o seu like aí e seja muito bem-vindo, dia mais do que abençoado.